Futurista, old school, oriental, botânica, geométrica. Registro da própria história, expressão da personalidade, de ideias, preferências, valores. Em sinal de reverência, proteção, ritualística. Por vaidade, rebeldia, modismo ou para esconder imperfeições. A prática milenar da tatuagem é comum a povos nativos de vários cantos do planeta. Espalhou-se pelo mundo por meio de navegadores e marinheiros. Foi usada também como código de detentos mafiosos e guerrilheiros. Conquistou roqueiros, motociclistas e todos que se dizem alternativos. Mas deixou o underground no século XXI, por impulso da mídia, da tecnologia e da arte. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai conhecer a história da tatuagem e perceber que, ao longo do tempo, ela é ora cultuada, ora banida. O primeiro a escrever um livro pop sobre tatuagem no Brasil foi o carioca Tony Marques. Tony, por que você acha que falar sobre tatuagem é falar sobre a história do mundo? Porque o ser humano descobriu que a pele aceita ser rabiscada e ele transformou a pele num registro de cultura e também de todo tipo de transformação do corpo, do nascimento até a morte. De fato, o homem, se você comparar com a riqueza de adornos dos animais, o homem é pobre de adornos, né? Ele não tem nada que enfeitando a cabeça, ele não tem aquelas jubas coloridas, né? Ele não tem nada tão lindo quando ele está com o seu corpo nu diante da beleza dos animais. Então, há uma hipótese e há mitos muito bonitos dizendo que você começa a pintar, fala, bem, eu vou fazer uma coisa bonita, não é só tigre, só onça que vai ser bonita, eu vou também fazer uma coisa bonita no meu corpo. Então, eu quero uma marca. A tatuagem é uma forma de expressar a identidade para vários povos indígenas brasileiros. É o caso dos Iquipeng, uma das etnias que vivem no Parque do Xingu, no noroeste do Mato Grosso. Então eles plantam a árvore de onde vai tirar o pigmento, é a avó do menino que vai ser tatuado, que vai raspar a fuligem de uma panela, que essa árvore foi queimada, e para usar esse pigmento na tatuagem do neto. Então, a tatuagem não chega no Brasil. Os índios do Brasil, uma parte deles, ou talvez a maioria, já era tatuado e continuaram se tatuando ou deixando de se tatuar ao longo do tempo. Mas hoje você pode contar, eu diria que uns 20 grupos indígenas que ainda se tatuam, né? A pesquisa desenvolvida pela historiadora pode trazer informações negligenciadas durante muito tempo a respeito da história da tatuagem no Brasil. Uma grande dificuldade durante esse Caminhos da Reportagem foi encontrar nas universidades brasileiras antropólogos e outros acadêmicos com conhecimento sobre o assunto. Existe pouco material científico, especialmente sobre tatuagem indígena no país. Foi o que sentiu essa jornalista paulistana durante a pesquisa que fez para escrever o livro Tatuagem, Piercing e Outras Mensagens do Corpo. Então, mesmo nas teses acadêmicas que tocavam, tangenciavam o assunto do corpo, principalmente dos índios no Brasil, você não encontrava uma imagem. Então, tem um livro de grafismo indígena que está esgotado até hoje. Esse livro dá algumas pistas assim para falar, estudem, por exemplo, a tatuagem do índio brasileiro. Tony Marques também se aventurou na lacuna deixada por pesquisadores e escreveu em 1997 o livro O Brasil Tatuado e Outros Mundos. Ele tem a esperança de um dia ainda ver uma publicação científica sobre a tatuagem de etnias do Brasil. Entre o meu livro e o livro da Silvana, são 20 anos. A Silvana, ela trouxe a academia para a tatuagem de uma maneira que eu acho que eu quero crer que seja definitiva. Quem também ousou falar de tatuagem no meio acadêmico brasileiro foi o tatuador brasiliense Tayon Almeida,
que concluiu a graduação em Artes Plásticas na Universidade de Brasília com uma monografia sobre o assunto. E a escrita veio disso, de transmitir certos conhecimentos que não dava para ser perpetuado de forma oral, sabe? Uma forma mais pessoal de materializar isso não é escrever no papel e deixar o papel guardado, é escrever no próprio corpo, sabe? E é uma forma muito mais pessoal de comunicar do que eu ter um caderninho, ou ter um site, ou ter alguma coisa, é o próprio corpo, né? Você está expressando com o seu próprio corpo. O que você pensa, a sua cultura. As gerações futuras vão ter o documento que merece, porque isso é parte da história do Brasil. É parte do que o Brasil é. Né? Não é uma questão de você gostar ou não gostar, é uma realidade. Né? Então é possível se imaginar que daqui a 20 anos alguém vai mergulhar nisso, vai conseguir apoio, fundo, bolsa, vai entrar Brasil afora aí e tal. Ou mesmo um canal de televisão, nem que seja um canal estrangeiro. E, de fato, algum material já foi colhido por estrangeiros. Nos anos 2000, o Discovery Channel convidou o antropólogo cultural norte-americano com doutorado no assunto, Lars Krutak, para realizar a série de documentários Tattoo Hunter. Em um dos episódios, o caçador de tatuagem viaja à região do Xingu, na Amazônia brasileira, ao encontro das etnias indígenas Apiacá e Caiabi. And the Apiaca, who are very close linguistic and cultural relatives of the Caiabi, were easily distinguished by the black rectangular tattoo placed around men's mouths after they had earned the right to eat human flesh, a practice that was supposed to instill within them the spirit of courage. But before the Caiabi warrior went into seclusion, he was entitled to have the name of his victim tattooed upon his body. This tattoo symbol represents the new soul that he has gained, as well as its spiritual power. Há 20 anos, o antropólogo estuda a tatuagem de povos nativos ao redor do mundo, onde é usada para afugentar inimigos, marcar fases da vida, como nascimento, puberdade, casamento, reprodução e morte, e para relatar fatos da vida social, como tornar-se guerreiro, sacerdote ou rei, sem contar o significado espiritual de proteção. Há pelo menos 5.000 anos, tatuagens são feitas sob as mais diversas motivações. O registro mais antigo de um ser humano tatuado é a múmia masculina Otzi, encontrada em 1991 em uma geleira dos Alpes, no Vale de Ötztal, na fronteira da Áustria com a Itália. Está exposta no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, na região italiana de Bolzano. And there is the remains of the 5,300-year-old Neolithic Iceman. And what's very interesting about his 61 tattoos is that 85% of them line up with classical acupuncture points to relieve rheumatic complaints and other illnesses. So the oldest evidence of tattooing we have are in fact therapeutic. They're not for adornment. Another very early human remain that's tattooed is in Chile, and it comes from the Chinchorro culture, and it's of a man who has a approximately 4,800-year-old tattooed mustache on his upper lip. A cultura Chinchorro se desenvolveu no deserto do Atacama entre 7.000 e 1.500 a.C. Provas arqueológicas afirmam que tatuagens também foram feitas no Egito entre 4.000 e 2.000 a.C. E nativos das Filipinas e da Indonésia têm a aplicação subcutânea de pigmentos como uma prática ancestral, assim como outros povos de ilhas da Polinésia e os maores da Nova Zelândia. Olha, que é impressionante a tatuagem maori. Ela parece um entalhe de madeira no rosto. Então, quanto mais nobre, mais ocupação do rosto. O que começa a ter? Um tráfico de cabeças. Os brancos que vêm acham interessantíssimo aquele costume e do mesmo jeito que você levava pele de bicho, cara de tigre, você começa a levar as cabeças maores para a Europa. Então, quando eu estava fazendo o livro, eu entrei em contato, porque na Nova Zelândia existe um museu maori. Eu entrei em contato, na época estava saindo nos jornais da época, portanto isso foi em 2004, que a Nova Zelândia estava conseguindo trazer de volta
as cabeças dos nobres maores. O desenho se chama moco e ele é passado de pai para filho e ele te explica de que região, de que ilha, de que clã e família, da onde o cara veio, entendeu? A memória maori, mostrada pelo tatuador equatoriano residente no Brasil, Omar Del Peso, é apenas uma das muitas documentadas pelo Museu da Tatuagem na cidade de São Paulo, o único da América Latina dedicado à história dessas marcas permanentes feitas na pele. No século XVIII, o naturalista inglês Joseph Banks, que viajou com o capitão inglês James Cook na primeira expedição ao Pacífico Sul, se deparou com a tatuagem em nativos do Tahiti, maior ilha da Polinésia, e com um curioso instrumento usado por eles. A cultura maori, eles usam esse instrumento que se chama tatau, que foi que originou a palavra tatu. Os ingleses transformaram a palavra tatau em tatu, e é mesmo por causa do som. Foi que criou a palavra tatu, né? In his report, Banks recorded the local term for the custom, tatau, a word that has been borrowed many times over to describe the contemporary art form of tattooing. Então, o Capitão Cook é o pai da palavra, né? Não é que ele descobre a tatuagem, ele dá um nome para a tatuagem. A tatuagem já existia, mas... As informações trazidas pelos navegadores mudaram o cenário que imperava desde a era medieval, quando a Igreja Católica proibiu a tatuagem, considerada ato de vandalismo do próprio corpo, embora sociedades cristãs como os Cavaleiros de Malta tenham continuado a se tatuar. Com as navegações dos séculos XVIII e XIX, a prática caiu na graça de alguns dos que se diziam civilizadores. Até reis e rainhas fizeram tatus. Houve uma moda entre os ricos, entre a aristocracia, a elite reinante, a partir da convergência entre a Polinésia, a chegada do Capitão Cook à Polinésia, e a abertura do Japão para o Ocidente. E quem finalmente prova por A mais B que eles gostavam disso é o Frederico IX da Dinamarca. Né? O Frederico IX posou sem camisa, com umas fotos. Quando o rei dinamarquês nasceu em 1899, o tatuador de origem irlandesa residente em Nova York, Samuel O'Reilly, havia criado há 8 anos um aparelho elétrico para fazer tatuagens, inspirado em outro aparelho desenvolvido pelo empresário norte-americano Thomas Edison. Com essa invenção, já no começo do século XX, as mulheres se encorajaram a entrar no ramo. A primeira tatuadora mulher da América foi Maud Stevens, uma artista de circo. Durante séculos, em alguns lugares do mundo, tatuagens eram atração de circo. Quem tinha o corpo desenhado era visto como uma aberração e despertava algo que variava entre curiosidade e medo. Houve uma época em que aristocratas mandavam seus homens viajar longas distâncias para capturar pessoas com a pele tatuada com o objetivo de exibi-las. Mulheres tatuadas eram ainda mais inusitadas e, por isso, se tornaram as estrelas dos espetáculos circenses. E tem uma epígrafe que é do Circo Místico, do nosso Jorge de Lima, que é maravilhosa, que ele fala exatamente das mulheres tatuadas, da moça no circo, que ela se tatua e aí ninguém mais toca nela, nem o marido, nem o leão, todo mundo passa a ter medo dela, né? Então a tatuagem também tem esse poder, né, que é esse talismã. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tatuagem foi muito utilizada por oficiais da Marinha e do Exército, especialmente dos Estados Unidos. Uma espécie de diário de bordo, de guerra e de vida, escrito e desenhado no corpo. Na mesma época, judeus eram tatuados com números de identificação nos campos de concentração de Hitler, o que reforçou a rejeição da tatuagem pelo judaísmo.
Enquanto isso, tudo o que o Brasil tinha visto ou escutado falar em termos de tatuagem até os anos de 1960 vinha dos indígenas e dos escravos trazidos da África, que ostentavam grandes cicatrizes na pele, as escarificações, já que os pigmentos da tatuagem convencional não se destacavam na pele escura. A tatuagem africana ela foi muito vista nas grandes cidades, porque tinha escravidão na cidade. E os viajantes e os próprios proprietários documentaram muito essas marcas, porque quando os escravos fugiam, eles botavam anúncio no jornal descrevendo as marcas, né? Então, toda a minha pesquisa sobre os africanos eu fiz com anúncios de fuga. Na primeira metade do século passado, a tatuagem também era recorrente nas regiões portuárias do Brasil, onde marinheiros de todos os cantos do mundo deixaram suas marcas nas peles de frequentadores das áreas dos cais, como imigrantes embarcados. Uma parte desses imigrantes vieram tatuados e tatuavam nas cidades que eles chegavam. Eles foram registrados na literatura. Então, Guimarães Rosa fala dos turcos tatuados. O Drummond tem um poema que fala de turcos tatuados, como eram chamados sírio-libaneses. Outros tatuados das zonas portuárias eram profissionais do sexo, além de boêmios, usuários de droga e arruaceiros, o que reforçou o estigma de atividade marginal. A conceituação do termo estigma, inclusive, tem tudo a ver com a etimologia de tatuagem. Estigma, do latim stigma, picada, marca feita com ferro em brasa, sinal, cicatriz deixada por ferida, tatuagem. Em meados dos anos 60, na cidade portuária de Santos, desembarcou um marinheiro dinamarquês que ficou conhecido como Lucky Tattoo. Foi o primeiro a instalar um estúdio de tatuagem no Brasil, nas proximidades do cais. Essas são as máquinas que o Lucky trouxe da Dinamarca, que é o pai dele que fabricava essas máquinas. E esse aqui é o Lucky, o famoso tatuador de Santos. O pai dele também era tatuador? O pai dele também era tatuador, eles eram marinheiros, né? Eles viajavam... Dizem que ele já esteve em uns 120 países antes de ancorar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E o que mais do Lucky que a gente tem por aqui? Temos, que eu saiba, temos essas telas que ele pintava. Ele mesmo pintava? Ele pintava, ele usava tinta de tatuagem para pintar essas telas. Enquanto Lucky era praticamente o único tatuador no Brasil dos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outras partes do mundo, a tatuagem foi conquistando os movimentos de contracultura e se tornando um ícone de rebeldia, embora inicialmente tenha havido resistências dos hippies. Os hippies não gostavam de tatuagem. Acho eu, isso é um palpite, por causa da identificação das Forças Armadas anglo-saxãs com tatuagem. Houve um fato na era hippie que, acho eu, e outros autores também acham, que foi fundamental para a popularização fora de guetos, que foi a tatuagem feita pela Janis Joplin, que aparece na capa de um disco dela, um bracelete de flor, e depois pela Joan Baez, uma cantora folk, né, hippie também, e pelo ator Peter Fonda, que ficou muito identificado com o mundo hippie a partir do filme Easy Rider. A partir daí, roqueiros, motociclistas, surfistas aderem à tatuagem. E isso chega no Brasil dos anos 70. Os primeiros registros que a gente, mais ou menos a gente concorda, é que é na praia, no Rio de Janeiro, uns surfistas que vão para Santos, que era o único lugar que tinha um tatuador profissional, que era um marinheiro dinamarquês. O surfista carioca José Arthur Machado, conhecido como Petit, se tatuou com Lucky e ganhou até música de Caetano Veloso em 1979. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço. 6 anos antes, Chico Buarque, em parceria com o cineasta Rui Guerra, já havia escrito a canção Tatuagem. Feito tatuagem, que é pra te dar coragem. Mas foi a música de Caetano que mais projetou a tatu no Brasil. O
enquanto o Chico Buarque e o Rui Guerra falavam dessa tatuagem sexy, quase bandida, né? O Caetano celebrava uma coisa de saúde, de sol, né? De dia, né? Não era uma tatuagem da noite, diferentemente do Chico e do Rui. Como resultado, de 1979 em diante, começa a formar-se o mercado de tatuagens no país. Na Grande São Paulo, o maior responsável por esse boom foi o imigrante italiano Marco Leone. Se o Luca é o pai da tatuagem moderna brasileira, o Marco Leone é o padrasto ou o padrinho. Ele está vivo, ele mora em Bolonha, ele é um cara muito bem sucedido. Quem conheceu ele, trabalhou com ele ou teve trabalhos feitos por ele, monta um retrato de um sujeito refinado, que trouxe um grau de refinamento que o Luca não tinha nem nunca ia ter, porque não era do interesse dele ter. Foi nessa época que, em Brasília, Medusa se tornou a primeira mulher tatuadora do Brasil. Eu decidi ser tatuadora porque eu queria cobrir uma cirurgia minha e o rapaz falou que não tinha tatuadora mulher, que jamais iria aparecer alguma tatuadora mulher. E que eu queria fazer com uma mulher, porque era embaixo do seio, a cirurgia do coração, só que jamais. Eu falei, então você é a primeira, se não tem nenhuma, você é a primeira. O que falavam pra você como mulher tatuadora e tatuada? Você é louca? Por que você não faz outra coisa? Pra que você vai fazer isso aí? Você tá doida? Uma vez eu tava perto do campo de futebol lá no Gama, queriam me lixar. Corre, pega, mata, bruxa. Eu, caramba, tive que correr, tive que me esconder. Você foi até expulso de uma cidade? Já fui expulso de uma cidade. Por ter tatuagem? Por fazer tatuagem. Por fazer tatuagem? Fazer tatuagem. Cidade pequena do interior de Goiás, não vou nem citar o nome, que não é nem bom. Me expulsaram dizendo que se eu continuasse lá incentivando os rapazes a tatuar, que iam me mandar me matar. A violência também manteve uma relação íntima com a tatuagem. Gangues do mundo inteiro sempre a usaram como forma de comunicação, como a máfia da Sibéria. Não há nada para eu ler. Ele é como um caderno vazio. Páginas em branco esperando para serem preenchidas. Na América Latina, diversas gangues se expressaram por meio da tatu. Nas gangues latinas, por exemplo, é muito mais a ver com questão de afirmação de identidade. Você vê pessoas que não têm tatuagem nenhuma e tatuam o rosto inteiro com símbolos da gangue. São pessoas que são pobres, são excluídos da sociedade, não têm acesso, são muitas vezes imigrante ilegal, ou seja, não tem acesso a nada. E ele quer fazer parte, um indivíduo não vive sozinho no mundo, ele quer fazer parte de um grupo, quer fazer parte de uma gangue. A tatuagem sempre foi linguagem comum nos presídios de vários países. Você vai conhecer o código das tatuagens feitas dentro da prisão, de forma rudimentar. Veja ainda os cuidados com a higiene e os riscos de se fazer uma tatuagem. E também a discussão nacional sobre a posse de concursados tatuados, especialmente em corporações militares e policiais do Brasil. Confira no próximo bloco. A tatuagem feita por detentos dentro de presídios é um capítulo importante da história dessa prática milenar. Feita às escondidas, de forma rudimentar, em cadeias das mais variadas partes do mundo, foi muito comum entre o final do século XIX e o final do século XX. Aqui no Complexo Penitenciário do Carandiru funciona um museu que conta um pouco sobre a história da tatuagem prisional. Há 42 anos, trabalhando no sistema penitenciário do estado de São Paulo, parte deles como diretor da extinta Casa de Detenção do Carandiru, seu Guilherme é exímio conhecedor dos códigos utilizados pelos presos, entre eles a tatuagem, a qual dedica um capítulo de seu livro Código de Cela. 1 ponto batedor de carteira, 2 pontos de estupro, 3 pontos o traficante, o viciado, 4 pontos o formador de quadrilha, 5 pontos o furto, e 1 ponto em cada estrela, homicídio.
Os mais comuns eram o punhal cravado, que era um matador de polícia, né? Nossa Senhora Aparecida, que tinha cada qual no seu significado, um proteção, outro, dependendo do local que era tatuado, significava homossexual, homossexualidade, não é verdade? E ou um ponto no rosto, um pontinho no rosto, significava que ele tinha a vida violentado na unidade. E aqui os aparelhos que eles utilizavam, aparelho de barbear, veja bem, artesanal, tudo improvisado, ligava na e ele funciona realmente, fica picando e põe uma tinta de caneta ou outro tipo de tinta. Eles inventam, né? Tinha alguns que até pegavam papel, espremiam, faziam a tinta colorida e tal. Né? Se tivesse alguma data que eles se interessavam bastante, eles queriam marcar na lembrança, eles tatuavam para não esquecer. O Museu Penitenciário Paulista, com acervo sobre cultura prisional, foi aberto ao público há pouco mais de um ano, mas existe desde 1939, fruto da pesquisa realizada pelo antropólogo criminal italiano Cesare Lombroso, que, entre outros aspectos, analisou as tatuagens de presos para traçar o perfil do criminoso nato. No final do século XIX, que o Lombroso fez esse trabalho, e teve grande influência no mundo inteiro. No Brasil, até o início do século XX, ainda tinha muita importância pela cultura italiana de São Paulo, por exemplo. E em 1939 foi inaugurado na Penitenciária do Estado o Serviço de Biotipologia, que fez um grande estudo de influência lombrosiana com os presos daqui, analisando as tatuagens. Nas faculdades de medicina lia-se Lombroso. E por isso que por tanto tempo, entre o século XIX e o XX, a tatuagem foi discriminada. Era um estigma, de fato. E por causa dos antropólogos criminalistas italianos e depois os médicos legistas. E depois nos jornais, os jornalistas compraram essa imagem do tatuado e eles por muito tempo nos jornais apareciam como pessoas marginais ou ligadas ao crime, quando não, quando sempre foi uma cultura popular. O acervo do Museu Penitenciário Paulista também conta com depoimentos gravados nos tempos atuais. Então, como eu era uma pessoa que era considerada como do crime, aí eu falei, então vou me declarar como criminoso. Aí fiz o meu revólver no braço. A gente tem várias e várias máquinas de tatuagem aqui dentro do nosso acervo, de todas frutos de apreensão, porque a tatuagem era proibida dentro do aprisionamento, porque ela podia trazer um problema de saúde pública, né? Ela podia contaminar outras pessoas. Nos anos 80 teve um boom da AIDS aqui no Carandiru e a maquininha de tatuar era um desses transmissores, né? Com as doenças sexualmente transmissíveis como a grande preocupação mundial da década de 1980, a tatuagem chegou a ser proibida em alguns lugares. Isso tinha acontecido em Nova York, por exemplo, com a sífilis. Nova York proibiu durante muito tempo tatuagem. Chegou a funcionar um mercado clandestino. A uma certa altura, parece que as autoridades da cidade começaram a fazer vista grossa para uma atitude mais aberta por parte do mercado. Formalmente, a lei foi abolida, a proibição foi abolida há não tanto tempo assim. Seguindo as recomendações de saúde, nos anos de 1990, houve um boom da tatuagem, caracterizado pela moda das tribais e das estrelinhas. Mas foi a partir dos anos 2000 que ela, de fato, conquistou a gregos e troianos e rompeu a exclusividade com o universo underground. A tatuagem adquiriu um caráter cada vez mais artístico e isso teve um reflexo também nas prisões. Então ficou démodé a tatuagem de cadeia, né? Mesmo para o mundo do crime, não se pensa mais num traço mais rústico como se tinha antes. Mas trouxeram da rua quando fizeram o Conde de Liberdade. Nas cadeias hoje é muito difícil. Difícil, mas não impossível. De acordo com uma pesquisa da Polícia Militar da Bahia de 2012, 60% da população masculina carcerária do Brasil possuía algum tipo de desenho marcado no corpo. 20% dos detentos fizeram a tatuagem dentro do sistema prisional. Desenhos de carpa, saci e duende em criminosos seriam alusões ao uso de drogas ou participação no tráfico. A teia de aranha utilizada por homicidas que atuam em quadrilha. O Anjo Miguel para proteger contra emboscadas de facções rivais. O capitão Alden José foi o responsável pela cartilha de orientação policial sobre tatuagens, que traz cerca de 30 mil imagens. O policial nunca poderá ter certeza da imagem, estando associado ao crime,
mas a imagem vai apenas servir de uma primeira análise e, cruzando dados, ele poderá confirmar ou não. O objetivo da cartilha não é discriminar pessoas que tenham tatuagens, pois isso seria discriminar o próprio ser humano que, ao longo da sua existência, ao longo da sua história, vem se utilizando não só de tatuagens, mas de outras linguagens simbólicas para comunicar alguma coisa. Depois de muitos anos, o meu som está tocando em algum lugar, no carro de algum mano. Hoje eles reconstroem as suas vidas dentro da sociedade. Mas alguns anos atrás, Mano Guida cumpria pena em um presídio em Brasília e Denner de Castro no cárcere em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As tatuagens que exibem não têm vinculação com códigos criminais, mas foram feitas dentro do sistema carcerário. Acho que o momento que nunca fazer dentro do sistema carcerário mesmo, acaba que você também... A ociosidade. Aí você gosta da arte, né, de falar, não, vou lá e vou rabiscar também, né, vou... Mandar um... né, então isso sim, foi... Eu conheci um cara dentro da cadeia, apelidado por Galeguinho, e ele fez uma maquinazinha lá, um motorzinho de um radinho que entrava dentro do sistema carcerário há muito tempo atrás. Hoje eu nem sei se entra mais dentro da cadeia, né? Chamava até de potoca na época, né? Segundo lá o nosso tatuador lá, profissional do sistema, era riscar um fósforo, né, e queimar a pontinha do ferro, né? Mas a tinta era tinta de caneta mesmo e não era nada profissional. Um rabisco na pele que não pode ser apagado, como as suas histórias de vida. Mas uma nova história pode ser contada e gravada no corpo. Fiz a mão da minha filha, né? Fiz ali até com o mano ali na quebrada mesmo, no Gama. Tipo assim, foi um motivo maior mesmo até mudar minhas ideias também, né? Tipo assim, tomar um pouco de responsabilidade, né? Aí nos momentos assim eu lembro, até olho pra ela e falo assim, tem aquela pequena, né, pra cuidar, então tem que mudar meus caminhos, entendeu? O assunto ainda é polêmico, mesmo fora do mundo do crime. Enquanto no Canadá, o primeiro-ministro exibe uma tatuagem no braço e a República Tcheca teve, em 2012, um candidato à presidência com o rosto todo tatuado, no Brasil há mais conservadorismo. O Supremo Tribunal Federal vai julgar em breve o caso de um candidato aprovado no concurso público da Polícia Militar de São Paulo que teve a sua admissão vetada por ser tatuado. O candidato até começou a fazer sessões de laser para apagar a tatuagem depois do que aconteceu com ele. Foi a parte teórica, né? Eu passei, a próxima etapa foi a parte física, né? O exame físico. Eu passei também e dei andamento. A próxima etapa seria o exame de saúde, né? O exame médico. E aí eu passei em todos os quesitos, chegou na hora da tatuagem e fui aprovado. E até eu perguntei na hora lá, pelo simples fato de uma tatuagem, falei, tatuagem. Aí se eu ganhar, não vai ter mais esse porém de reprovar por causa de tatuagem, né? Nós podemos ter alguém que não é identificável por uma tatuagem, mas que tem um jeito característico de caminhar, um jeito característico de movimentar o seu corpo, que o identifica tanto ou mais que uma tatuagem. Então, o argumento é, o fato de haver sinais identificadores, eles não são significativos para impedir que alguém concorra a um cargo público. A não ser em situações em que isso realmente seja um limitador, que isso impeça o exercício daquela função. O Supremo entende que o edital é a lei entre as partes, ou seja, é a lei no concurso público entre a administração e aquela pessoa que está se sujeitando àquele determinado cargo. O problema é que o edital, ele não é norma. Então o edital ele deve se subordinar a princípio à Constituição da República Federativa do Brasil. O edital deve estar subordinado a uma lei, por exemplo, a nível federal. O problema é que nós não temos essa lei a nível federal. Na falta dessa lei, cada instituição impõe suas regras nos editais, o que gera uma série de disputas judiciais. As organizações militares brasileiras vedam tatuagens apenas pelo teor da mensagem, como no caso de fazerem alusão à violência, à discriminação e à ideologia contrária às instituições democráticas. Por nota, a Marinha e o Exército informaram que a tatuagem também deve estar oculta sob o uniforme. Já a Aeronáutica não informou se há essa restrição. Na esfera estadual, cada unidade da federação regulamenta à sua maneira o acesso ao cargo público no que diz respeito a tatuagens. A PMDF, ela tenta tratar de forma mais tranquila possível, de forma que não invada a liberdade individual de cada cidadão. Mas, ao mesmo tempo, também ela se preocupa com a imagem da instituição e do próprio Estado, correto?
eu posso falar basicamente pelo Distrito Federal, que nós dizemos que não pode no rosto, que não pode ser uma tatuagem sectária que segregue, né, ou que seja afronte a alguns padrões da sociedade. Então ela não pode ser um símbolo de morte, não pode ser um símbolo de ojeriza, algum tipo de raça, credo ou cor. Existem funções dentro do Corpo de Bombeiro em que nós trabalhamos à paisana. Estamos num serviço de inteligência. Então não dá, eu vou estar numa situação que eu vou ser facilmente identificado. Então a pessoa que nasce com uma mancha no rosto, uma mancha no braço, na perna, também não vai poder prestar o concurso, porque é uma marca, seria como se fosse uma tatuagem também, entendeu? À espera de uma resposta do STF, quem está no meio da tatuagem ainda convive com outro problema. A Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego não reconhece o tatuador como profissional. Não é reconhecido como profissional. Mas a partir do momento que você monta a loja, você paga. Eu tenho, todo mês o contador mandava todas as contas para mim. Tatuagem era descontado. E a gente paga caro o imposto em cima da tatuagem. Sou uma pessoa que trabalha sério e estuda, porque muita gente leva tatuador como um ser que vive na brincadeira, que sua profissão é uma brincadeira. E não é, cara. O que a gente tem que estudar, a gente tem que descobrir, o que a gente tem que lidar com as pessoas é difícil. Medusa e Borel participaram da discussão do projeto de lei que regulamentou o funcionamento de estabelecimentos de tatuagem e body piercing no Distrito Federal. A lei, de autoria do deputado distrital Chico Leite, foi sancionada em 2009. Alguns estabelecimentos cumpriam as normas da Anvisa e outros estabelecimentos não. Os estabelecimentos que não cumpriam faziam uma propaganda enganosa, recebiam clientes, muitos deles menores de idade, sem utilizar as técnicas e sem a higiene necessária à atividade. Então, a questão da lei era o quê? Fazer com que o estúdio tenha o seu vará. Com o quê? Que ele tenha que ter uma pia, uma área de procedimento de esterilização, uma recepção, que as pessoas não fumem ou bebem ou comam dentro do estúdio. Isso aí é padrão normal que sempre acontecia. O cara tá tatuando, o cara tá enchendo a cara, tá comendo alguma coisa. Então a gente tá mexendo com o sangue, mano. Então o cara pode contrair, tanto o tatuador como o tatuado, eles estão abertos a contrair as doenças. Quando a vigilância sanitária foi na minha loja, eles não sabiam o que era autoclave, não sabiam o que era gel de fazer piercing, eu saí explicando. A vigilância sanitária, a Visa não tem funcionário suficiente para fiscalizar. Eles só vão por denúncia. Então eu acho que o quadro atual daquela época para hoje é o mesmo, ou pior, velho. Quem pensa em fazer uma tatuagem deve ficar atento às condições de higiene e prevenção do estúdio. Mas ainda assim, como qualquer intervenção na pele, os riscos existem. Agora a gente vai conhecer a história de Samira Medeiros. Dentre suas várias tatuagens, uma realizada em 2008 causou um problema que até hoje não foi apagado. De início eu tive febre local, umas feridas que eram pequenas, mas que não melhorava nunca. Elas começaram a aumentar e foi ficando bem feio, porque tinha muito pus, teve necrose. Em nota, o Dr. Marcelo Dyer, que atendeu Samira em 2008, informou que a lesão foi causada por úlceras pós-tatuagem. Ele acredita ter sido uma fatalidade e descarta a negligência do tatuador. A minha cliente perdeu o emprego em decorrência disso, foi internada, teve diversos gastos na compra de remédio, no tratamento médico em si. Não vimos nenhuma outra solução a não ser acionar o judiciário para tentar restituir todos esses valores que foram dispendidos, além de uma indenização por danos morais e dano estético. O tatuador de Samira foi excluído do processo pela justiça e não quis falar sobre o caso. O estúdio foi condenado, mas fechou as portas e a sentença ainda não foi executada. Eu não fiquei com um trauma de eu nunca mais vou me tatuar porque vai acontecer de novo, porque eu vou ter muito mais cuidado, né? E vou analisar muito bem tudo.
Isso também cabe à pessoa que está sendo tatuada. Verificar, a gente não pode só entregar, né, o nosso corpo, a nossa pele para um tatuador e não fazer nada, ficar só ali, fazer e pronto. Né? É responsabilidade da gente também. Tatuados não estão impedidos de doar sangue, mas devem aguardar 1 ano após a realização da tatuagem. Existe o risco de contaminação por alguns vírus, como os de hepatite, B e C, vírus HIV. Então, a gente precisa desse prazo para que os nossos exames realizados aqui detectem com 100% de fidedignidade e segurança que esses vírus foram infectados na pessoa que realizou a tatuagem. Mesmo com agulha descartável, quer dizer, partículas virais desse paciente pode estar nessa tinta. Você injeta a tinta na outra pessoa. Então a pessoa tem que tomar o cuidado do local, usar material descartável e a tinta, ele veio tirar aquela tintazinha ali só para ele. Então você tem que tirar a tinta, colocou no recipiente, usou e jogou fora aquela tinta que foi contaminada. Depois do intervalo, idosos aderem à tatuagem como forma de expressão. E ainda, o papel social da tatuagem, que cobre cicatrizes e ajuda mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Voltamos já! Enquanto o STF discute se tatuados podem tomar posse em determinados cargos públicos, a sociedade brasileira segue se tatuando sem distinções de gêneros, tribos e até mesmo de idade. Dona Pifa é um exemplo. Aos 99 anos, ela tem 2 tatuagens e deseja fazer mais uma. Nos 100 anos vou fazer mais uma para fechar com a chave de ouro. Eu me amarro em tatuagem. Porque eu achei que é uma pintura bonita. É uma coisa assim que comove. Olha, ela representa para mim a alegria, representa assim mocidade, representa assim a coisa assim, um tocheiro. Para mim eu tô cheio com a minha tatuagem. Todo mundo aprova. E acho que eu sou corajosa de fazer uma tatuagem dessa idade. Mas na época da Dona Pifa, nascida em 1917, o veto à tatuagem era tão severo que ela até desconhecia essa prática. Tatuagem é moderna. Tatuagem é moderna, não é desse tempo. Meu tempo antigo, não tinha não. Sentiu dor na época quando fez a tatuagem? Sentiu muita dor? Passou dor? De uma formiguinha. Não senti dor nenhuma. Nenhuma. Então, a minha avó tinha 90 anos, tinha acabado de completar 90 anos, e eu falei para ela, vó, qual é o presente que a senhora quer? E eu imaginei que ela fosse pedir uma viagem, porque a gente já viajou várias vezes, ela gosta muito, eu fosse pedir uma noitada pra gente se divertir em alguma casa de show, e ela chegou pra mim e me surpreendeu, falou, meu filho, meu neto, eu quero uma tatuagem. A sessão de tatuagem de Vó Pifa foi filmada e enviada para análise da equipe do Livro dos Recordes, o Guinness Book. Então, esse vídeo acabou tendo muitos acessos e uma pessoa de Nova York que trabalha no Guinness entrou em contato conosco e pediu as documentações. Nós já enviamos as documentações necessárias e está sendo analisado. Vó, a senhora nasceu em que data foi, vó? 1917, eu estou no princípio do mundo. Quem já tatuou senhoras como a Dona Pifa foi o brasiliense Tayon. Por exemplo, eu tatuei uma senhora, seus 80 e pouco, quase 90 anos, que ela fez um símbolo da medalha do marido, que era militar e tal. Então imagina, uma senhora casada com um militar há 20 anos atrás, jamais que ela ia imaginar fazer tatuagem. Se você for ver, velho, na Copa de 94, por exemplo, você conta no dedo quantos jogadores de futebol tem tatuagem. Hoje em dia, nessa última Copa, você vê os caras cheios de tatuagem. Isso com certeza influencia as pessoas, influencia como que as pessoas recebem isso. Teve há uns anos atrás um reality show de tatuagem na TV a cabo e tal, e realmente foi um marco. A tatuagem era um grupo muito fechado. Era como que nem a gente falou, era roqueiro, era motoqueiro, era pessoas que estavam ligadas a um underground, a uma certa marginalidade ali. E eles faziam questão de manter aquilo, não queria
abrir muito para a sociedade. E, então eram os mesmos desenhos que se repetiam e se repetiam. Por ser um desenho que foi tradicional, que fez história há um tempo atrás, eles acabavam se repetindo, inventando, e tinha pouca abertura para estilos novos. Mas a partir dos anos 2000 começou a ter um pouco mais de influência, como o New School, que veio pegando influência do grafite. Tipo, começou também tecnicamente a ter uma certa evolução, então o pessoal começou a fazer uns retrato colorido. A evolução artística da tatuagem também atraiu mais adeptos. E se os desenhos estão cada vez melhores, é graças à tecnologia. Afinal, hoje se perde menos tempo com materiais e pigmentos e concentra-se mais na arte. Que o diga a mulher precursora da tatuagem no Brasil. Você não tem que ficar esmerilhando agulha, fazendo uma por uma, soldando agulha. A gente perdia muito tempo com essas coisas, sabe? E hoje eles têm tudo prontinho na mão, né? O jovem tatuador concorda com a veterana. Quanto mais aprimorar o material e vai aprimorar também a técnica. Aos 25 anos, esse brasiliense neto de japoneses tem um trabalho impressionante. O estilo varia entre black work, geometria e pontilhismo. E é uma mistura dos 12 anos de vivência no Brasil com os 13 em que morou no Japão. Como o Japão é um país assim, tipo, de ponta em relação à tecnologia, tem toda essa questão, tipo, da artificialidade mesmo, da inteligência artificial e tal. Aí, voltando pro Brasil, eu tive minhas experiências mais espirituais, assim, pode-se dizer. E também retomei esse negócio da natureza, que é, tipo, contrapartida, né, do orgânico com o artificial, assim. Mas será que tatuagem é arte? No Japão, onde o tatuador Daniel Matsumoto morou, a tatuagem é hoje considerada um procedimento médico. Em 2001, o Ministério da Saúde do país asiático deixou claro que apenas médicos licenciados podem tatuar, alegando risco à saúde pública. Como resultado, os tatuadores que permaneceram no Japão exercem o ofício na ilegalidade e defendem que a tatuagem é uma expressão artística e não uma intervenção cirúrgica. Eu acho que a cena de tatu agora lá não tá das melhores, assim. Eles associam mais com a máfia japonesa, com a galera que era marcada com tatuagem quando era presa. Eles não... Tipo, por exemplo, se você vai... se você quer entrar numa academia pública, algum ambiente público, assim, que você esteja usando alguma roupa que apareça a sua tatuagem, você, tipo, não pode. Você, tipo, é banido nesses ambientes. A tatuagem japonesa, ela é presente no mundo inteiro, ela tem uma cultura forte, ela tem uma história muito antiga, ela tem uma complexidade muito interessante, tanto visual, quanto de composição de desenho, quanto de linguagem, quanto de técnica, e ela não é reconhecida, ela ainda é marginalizada. Então... No Brasil de hoje, a tatuagem é vista com menos preconceito, mas ainda se discute se ela é arte ou não. Por exemplo, a pintura, ela é arte, mas ela também, em muitos momentos, ela não é arte. Se você for ver, sei lá, se você só pinta uma parede, não é arte. Então, a tatuagem, da mesma forma, a tatuagem é arte, ela pode ser arte em alguns momentos, mas não necessariamente ela é arte em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer forma que ela é trabalhada, ela vai ser. E para esse artista, a tatuagem não ser arte não invalida seu valor como forma de expressão. Para ele, é o mesmo que ocorre com o grafite e a pichação. Tipo, isso não é uma coisa atual. Ah, agora a tatuagem está aparecendo na televisão, agora a tatuagem é arte, não é arte. É lógico, quando a tatuagem se abre demais na mídia, vem um monte de coisas ruins agregadas a isso, porque nem sempre tem um embasamento histórico, nem sempre é passado de forma correta, nem tem certo oportunismo de coisa de mercado mesmo que está ligado a isso. O mundo tem acesso a programas, né, que referem à tatuagem, por exemplo, Miami Ink ou Los Angeles Ink. Esses programas, eles trazem a tatuagem de uma forma diferente, né? Eles sempre têm um motivo, por exemplo, minha mãe morreu, ou meu cachorro morreu, quero fazer uma tatuagem em homenagem. Então isso vai quebrando mais, né, o preconceito. E de sofrer preconceito, Gersinho entende. Portador de uma deficiência nos braços, ele começou a desenhar ainda criança. Hoje é o grande nome da tatuagem estilo realismo no Brasil, tendo conquistado cerca de 30 prêmios nacionais e internacionais. Mas eu tive a experiência de trabalhar em alguns estúdios onde as pessoas não me conheciam. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas
julgavam muito, olhava assim, talvez tinha um cara muito mais, aparentemente, né, mais com cara de tatuador, mais forte, mais tudo. Aí eles, às vezes, queriam fazer com ele, mas aí depois o dono do estúdio falava, não, dá uma olhada aqui no trabalho dele, olha o álbum dele aqui. Aí eles ficavam assim, você fez isso? Então mudava toda a concepção, né? Essa surpresa frente ao resultado do trabalho também é causada pelas tatuadoras mulheres. O mercado tradicionalmente dominado por homens fez com que houvesse um estranhamento em relação à recente entrada delas nesse meio. Nachari já teve problemas com o cliente. Peraí, mas você que vai tatuar minha esposa? Eu, sim, eu sou tatuadora da loja. Ele, não, porque eu nunca vi isso, eu quero um tatuador. Chama um tatuador, senhor, eu sou tatuadora. Aí ele, não, porque eu não quero, chama um tatuador homem, por favor. E quando eu trabalho de uma menina, já ouvi algum comentário de tipo, é muito bom pra uma menina, ou, ela é muito gata. E o trabalho dela é bom também. Sobre isso que você falou, a gente traz a questão da sexualização da mulher, também no universo da tatuagem. Como é que isso acontece? Maneiras, assim, aqui no Brasil a gente tem uma categoria muito infeliz chamada categoria de tatuagem feminina, que é basicamente uma desculpa pra ver mulher pelada, seminua, numa convenção de tatuagem. O universo da tatuagem, ele sempre esteve permeado por mulheres, né? A diferença é que agora a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade, estamos aí lutando atrás do nosso espaço, que é nosso por direito, e que agora a gente consegue ocupar tendo estúdios, trabalhando e mostrando o nosso trabalho um pouco mais, tendo essa visibilidade um pouco maior e mostrando a cara mesmo, mostrando o nosso trabalho. And in most cultures, in fact, women were predominantly the tattoo artists who created all the tattoos for the tribe. And for this reason, I sort of want to acknowledge this fact of history, and that's the reason why I wrote my first book, The Tattooing Arts of Tribal Women, that was published in 2007. A tatuagem que surgiu nas tribos de várias partes do mundo percorreu a linha do tempo, oscilando entre picos de aceitação e de desaprovação. O modismo da tatuagem no Ocidente, ele vai vir muito restrito no final do século XX. Esse é um assunto vivo, como eu te falei. E a qualquer momento ele pode andar umas casinhas atrás no tabuleiro, infelizmente. Mas mesmo que ande, hoje é inegável sua contribuição para o mundo, até porque a tatuagem exerce um importante papel social. Por exemplo, o de reconstituição da auréola do seio de mulheres que tiveram câncer de mama. Hoje em dia a técnica, né, mais conhecida é o 3D, que é o realismo. A gente usa tons escuros também, mas a gente usa muitos claros para poder fazer justamente a projeção da luminosidade. No caso da Sandra aqui eu estou usando 3 pigmentos, 3 cores. Tem procedimentos que eu uso até 10, 12, dependendo do tom da pele da pessoa. Não só eu, como muitos tatuadores aí estão abraçando essa causa aí com força e fé para ajudar essas mulheres, né, que já sofreram um bocado. O cirurgião tiraria um pedaço de pele da minha virilha, cortaria o bico do meu seio, do seio esquerdo, e implantaria no lado direito. Então, eu vendo o pessoal desses grupos de apoio às mulheres mastectomizadas, eu perguntei se tinha alguém aqui em Brasília, mais próximo à minha cidade. Aí ele me indicou o Bodega. Sandra nunca tinha pensado em fazer uma tatuagem na vida. A gente está vendo aí na mídia hoje que, em todos os lugares, que a tatuagem não significa que a pessoa seja uma má pessoa. Pelo fato dela ter um desenho no corpo dela. E aí, vamos tatuar o braço agora? Duas artes marginalizadas por muito tempo se juntaram no Carnaval de 2016. A tatuagem e o samba. Quando o carnavalesco André Cesari mostrou esse enredo, eu falei, eu preciso quebrar alguns paradigmas dentro dessa própria presidente, mostrar para a diretoria, mas foi aceito. Foi aceito porque a tatuagem, na verdade, enfrentou muito preconceito.
Com o enredo Arte à Flor da Pele, A Minha História Vai Marcar Você, a tradicional escola paulistana Rosas de Ouro montou uma ala só de tatuadores, como o Polaco, idealizador do Museu da Tatuagem de São Paulo, que vai reforçar o acervo com as alegorias que ficaram do desfile. E todo esse material, ele vai deixar com o museu mesmo, para a gente marcando essa história, porque na verdade o museu mesmo retrata a história do Brasil, né? Durante os ensaios, os profissionais da tatuagem fizeram uma ação social na comunidade da escola de samba. Tatuaram gratuitamente centenas de pessoas. Nós víamos para cá de quarta e sexta e ficávamos a noite toda tatuando, para conseguir fazer a tatuagem em todo mundo. Para mim foi juntar tudo, foi juntar a minha escola do coração, falando do meu trabalho, que é a tatuagem. A pessoa chegava na minha loja e falava, nossa, você tem árvore de Natal? Eu falava, tenho, gata, ser tatuador, ser tatuado é normal, A gente é de Deus também, ninguém é do diabo, nada disso, porque a gente escuta tudo isso, né? Ela nasceu, foi criada, desenvolvida, morreu e renasceu em todas as partes do mundo, em diferentes eras, e praticada por diferentes etnias e povos, né? Sem que tenha havido necessariamente comunicação entre esses povos. Eu acho que o principal na tatuagem é a pessoa ter essa consciência que ela vai estar submetendo a um procedimento que é permanente na pele dela. O ser humano entende que a pele tem que ser um lugar de registro da sua cultura e da sua vida, né? É a sua pele, a sua superfície, é o que divide ali. É como se fosse um muro, e do muro para dentro sou eu, do muro para fora é a cidade, é os outros. Eu já fiz um versinho pra mim, quem quiser falar de mim. Fale bem que a fama corra, que deixar de amar eu não deixo, que tiver suas paixões que morra. Eu faço as minhas tatuagens, e daí?